Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado. A presença de todos vocês é uma alegria para todos nós. O Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo sente-se honrado com a presença dos irmãos, das irmãs, e também muito honrado com a presença da senhora Sueli Caldas Schubert. A Sueli, daqui a pouquinho eu vou dar uma pequena biografia dela, mas antes, como a gente sempre faz, vamos fazer uma leitura de uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel e em seguida a prece inicial. Mônica, por favor. Boa tarde. Nós vamos ler Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, Mediunidade do Chico. A passagem de hoje é 118, ante a palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, Jesus. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. As palavras de Jesus, no entanto, transcendem lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanque. Dirigem-se a todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseias, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Nós vamos pedir para o nosso irmão Jean Rafael fazer a leitura da prece, fazer a prece inicial, né? Por favor, Jean. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos para aqueles que desejarem e que a gente possa se conectar com o nosso coração, com a espiritualidade maior nesse ambiente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos e reunidas para recebermos esse manancial de luz, recebermos esse pão da vida que inspira a todos nós. Que a querida Sueli possa trazer para todos nós, nessa tarde, cada vez mais os esclarecimentos que enobrece a nossa caminhada em direção à nossa evolução espiritual. Que Jesus e Maria nos abençoe a partir desse momento. A Sueli Caldas Schubert
os historiadores, os pesquisadores a consideram como talvez a espírita mais, de uma ramificação de espíritas mais antiga, se não for do mundo, é do Brasil, porque os avós dela, os avós, por parte de pai, e os avós, por parte de mãe, já eram espíritas. Então, vocês imaginam, né? Quer dizer, no início do século, final do século XIX, né, Sueli? A família já era espírita. Ela é natural da cidade de Carangola, mora em Juiz de Fora há muito tempo, hospeda o Divaldo por mais de 50 anos, quase 60 anos, né, quando ele vai para a cidade de Juiz de Fora, é amiguíssima do Divaldo, amiga do Chico, escreveu 3 livros sobre o Divaldo, escreveu o fabuloso livro Testemunhos de Chico Xavier, onde o Chico se correspondia com o presidente da Federação Espírita Brasileira, e essas cartas indo e vindo foram cair nas mãos da Sueli para que ela fizesse esse livro extraordinário, revelando os bastidores da mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Já escreveu 17 livros, é uma pessoa que dedica-se inteiramente à doutrina espírita, faz palestra no Brasil e no exterior, em Nova York, na Europa, enfim, nós estamos diante de uma pessoa que estuda a doutrina espírita e se entregou à doutrina espírita. Então, eu peço desculpas, Sueli, se eu te elogio tanto assim na sua presença, já me disseram que é mal educado elogiar uma pessoa na presença, né? Então, e ela faz a palestra sentada, porque ela não tem mais condições físicas, né, Sueli? Porque não pode ficar de pé. Porque não pode ficar de pé, é isso aí, tá? Então, vou pedir para que apague essa luz aqui, já está feita a apresentação, não é? Ok? Tá bom, agora é com a senhora. Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa tarde a todos, ou boa noite, quase boa noite, né? E que Jesus nos abençoe. Com muita alegria estou aqui no museu. Interessante que falava assim, Museu Espírita. Eu pensava, um museu como a gente vê geralmente os museus de forma geral. E achava assim que Museu Espírita também deveria ser alguma coisa, é claro que em ponto menor, não é? Mas fazia outra ideia. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz, porque museu dá ideia de coisas que já ultrapassaram, e aqui não, é abertura, não é? É uma forma de trazermos dentro do museu aquilo que a doutrina espírita apresenta, de expandir, para expandir o nosso pensamento, para nos dar uma visão muito mais ampla, muito mais profunda. E então é muito bom que nós estejamos reunidos aqui e observando todos esses aspectos. E aqui na leitura de hoje, muito interessante, da palavra do Cristo, não é? Mostrando exatamente a importância, a palavra de Jesus é Espírito eterno, não é? Vida eterna. E a doutrina espírita realmente está trazendo de volta os ensinamentos do Mestre na sua pureza inicial, procurando o aprofundamento, procurando interpretar, entender melhor, porque tudo vem a seu tempo. É claro que há 1000 anos atrás, ou vamos olhar no tempo do Mestre e posteriormente nos milênios, 2 milênios que se seguiram, não havia condição ainda de entender melhor aqueles ensinamentos do Mestre, embora de uma forma apresentados por ele de uma forma assim singela, aparentemente, de acordo até com o modo de vida da época, mas o que havia de profundidade, eles ainda, o povo da época, não havia compreendido. Nós mesmos estivemos juntos, quem sabe, e através dos milênios, através dos tempos, aqui estamos agora, porque temos conosco a chave interpretativa dos ensinamentos do Mestre, resgatando aquilo tudo para que nós possamos, entendendo melhor
entender também, simultaneamente, nosso compromisso, nossa responsabilidade, o convite que nos foi feito pela espiritualidade antes da nossa atual reencarnação, porque nenhum de nós está aqui assim porque foi por acaso, ou então porque veio por vir e precisava estar aqui presente no momento atual, mas não foi assim. Porque, conforme dizem os benfeitores espirituais, essa é a nossa mais importante reencarnação. E que nós precisamos, ao entender isso, procurar vivenciar, procurar entender. E aí vem a doutrina espírita educando as nossas almas. Porque não é apenas educar crianças que se apresentam na romagem terrena com a forma infantil. Mas todos nós, já com a forma adulta, já com a parte física, muitas vezes até já caminhando para um processo de retorno à pátria espiritual, mas precisamos da educação da alma, que a educação da alma é muito diferente. E aí nós vamos entender o que a doutrina nos propõe. É o que nós vamos conversar um pouco nessa tarde. Vejamos o seguinte. Aqui primeiro eu só quero dizer o seguinte, 160 anos de O Livro dos Espíritos, mas agora já é um pouco mais. Isso foi no ano de 2007, quando foi comemorado 160 anos, não é? Então, aliás, 18 de abril de 1857 foi o lançamento e depois, 100 anos depois, nós estávamos comemorando. Eu aproveitei essa chamada aqui, não sei como seria isso, esse título, porque eu achei muito bonito, mas acrescentando a doutrina espírita, 162 anos depois, educando almas, que somos nós todos. Vamos começar. Os prolegômenos, vamos começar do começo. Os prolegômenos, às vezes as pessoas falam que nome difícil, que título diferente, mas o que é isso? Apresentação, é o início. Então vamos ver. Aqui nós trouxemos apenas a parte inicial dos prolegômenos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nesse pequeno texto, nós já estamos tendo uma ideia daquilo que é realmente a presença da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, conforme nós sabemos, aquela promessa feita há quase 2000 anos e que agora foi concretizada através da doutrina espírita. Mas vamos lembrar da promessa. Como que Jesus fez essa promessa? Está em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, e depois ele repete algumas frases no versículo 26, do mesmo capítulo 14. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É extraordinária essa promessa do Cristo. E a parte final, quando ele menciona o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, não conhece. Mas vós, referindo-se aos discípulos, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso nos dá a ideia que quando no início da frase Jesus diz que eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, ele é o primeiro. E o outro Consolador é ele mesmo, só que consubstanciado na doutrina espírita. Muito bem, vamos lembrar aquele momento quando o professor Rivaio, Hipólito Leon Denisard Rivaio, vai se aproximar dos fenômenos de mesas girantes. As mesas que se elevavam no ar.
As mesas depois chegaram à conclusão que elas davam respostas, porque alguém teve ideia de colocar um abecedário, faziam as perguntas e a mesa indicava no chão, indicava qual seria a frase, a palavra. Era tudo muito vagaroso, muito devagarzinho. Mas naquela época não tinha o quê? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada do que nós temos hoje. E aquilo era um entretenimento. O que eles faziam naquela época? Os saraus, aonde as pessoas declamavam, aonde alguém tocava um instrumento, havia esse tipo de encontro. Aí, no caso, as mesas começaram a ser também uma diversão. Só que o professor Rivaio foi convidado a ir assistir um daqueles fenômenos, que eles achavam assim algo fora do comum, e era mesmo. Mas o professor Rivaio não aceitou. Primeiro convite, segundo convite, ele não aceitou, porque ele imaginava que era uma perda de tempo, qualquer coisa assim. Mas depois, quando alguém o convida, que ele tinha conhecimento dessa pessoa e sabia que era uma pessoa que falava aquilo tudo com muita seriedade, ele resolve ir. Ele vai à casa da senhora Plené-Maison, em Paris. E ali ele assiste pela primeira vez as mesas se elevando, chamada de mesas girantes. Isso não acontecia apenas na Europa, mas acontecia até também nos Estados Unidos e em outros países, porque era o momento. Tudo tem sua etapa, tem o seu momento, porque há uma programação espiritual que obedece às leis divinas, à lei do progresso, à lei da evolução. E o interesse do professor Rivaio aí cresceu, claro. Ele ficou interessado porque ele sabia que a mesa não tinha inteligência nenhuma. E também ela não poderia se elevar sozinha, tinha que acontecer ali alguma coisa diferente, uma força, uma inteligência. E ele vai, posteriormente, à casa da família Boudin, que isso foi decisivo, porque quando ele foi para a casa da família Boudin, ali ele vai encontrar as duas adolescentes, filhas do casal, que já estavam psicografando há muito tempo. As meninas, as mocinhas, elas já estavam com cadernos de psicografia. Só que a psicografia naquela época era um pouco diferente, tinha uma cestinha, uma série de situações para que pudesse surgir a escrita. Porém, mais tarde, um pouco depois, os próprios espíritos designaram, ensinaram que deveria pegar o lápis e escrever diretamente, porque isso não iria prejudicar em nada a mensagem que os espíritos estavam apresentando. E elas começaram a fazer isso. Mas o professor Rivaio, olhando aqueles cadernos, e depois ele começa uma pesquisa, porque ele vai constatar que havia em outros lugares, pessoas que já recebiam os recados, as mensagens que vinham do mundo dos espíritos. E aí ele começa realmente o seu trabalho. Mas há um ponto muito interessante, que ali na família Boudin, eles já realizavam reuniões mediúnicas. E o professor Rivaio, estando ali, logo naquelas primeiras vezes, ele vai perguntar ao anfitrião, ao dono da casa, se ele poderia assistir uma das reuniões mediúnicas. E o senhor Boudin vai dizer para ele, agora nesse momento está acontecendo uma reunião mediúnica, o senhor pode ir. E aí o professor Rivaio vai para lá para assistir a reunião. Isso ele vai contar depois no livro Obras Póstumas, ele mesmo relatando o que aconteceu. Ele se aproxima e começa a verificar que havia um espírito comunicante. Ele relata no Obras Póstumas que ele não sabia como se dirigir a um espírito que estava dando uma comunicação. Ele passava a chamá-los todos de meu espírito familiar. E é assim que ele vai se dirigir ao espírito que está se comunicando. Ele vai dizer assim, meu espírito familiar, consentirias em dizer-me quem és? E o espírito vai responder, para ti, chamar-me-ei a verdade. Não precisamos falar mais nada, vamos parar por aqui, para lembrar, fazer a conexão histórica com a promessa de Jesus. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade. É muito interessante isso, porque não estava na mente de ninguém, na cabeça de ninguém, na lembrança de ninguém a promessa de Jesus, a expressão Espírito de verdade. E ali estava o Espírito dizendo, para ti, chamar-me-ei a verdade.
E estava, nesse instante, confirmada a promessa de Jesus. Os discípulos o conheciam, porque era o próprio mestre. Às vezes as pessoas perguntam, quem é o Espírito de verdade? Eu falo, bom, quem está dizendo é Jesus, porque o Espírito de verdade habita com eles lá, está convosco, está em vós. E quem é que estava com eles? Os discípulos, o próprio mestre. Bom, isso também podemos dizer assim, isso também não importa se foi Jesus, se foi um outro espírito, aliás, isso mesmo, se foi Jesus ou um espírito de outra condição, um espírito muito superior e tal, mas tudo indica que realmente o Espírito de verdade é o próprio mestre. E aí, a partir daquele momento, as pesquisas do professor Rivaio se intensificam e ele vai lançar mais adiante o Livro dos Espíritos. Vejamos. Mas, primeiramente, como que ele compôs o Livro dos Espíritos? O que ele pensava? E aí, vamos ver aqui, é Caibá Schutel, aqui do estado de São Paulo, né? Um vulto aqui muito querido, que esse texto eu tirei de Caibá Schutel. Ele conta como o professor Rivaio vai pensar o Livro dos Espíritos. Ele pensou as grandes questões do conhecimento humano e apresentou-as ao Espírito de verdade. Porque é lógico que ali estava o professor Rivaio e na sua mente vinham as ideias, porque ele sendo o missionário da terceira revelação de Deus à humanidade, é claro que ele tinha um cabedal de conhecimento assim fantástico, próprio das suas reencarnações anteriores, e ele veio porque ele estava preparado para a missão. Nesse caso, ele começa a pensar quais são as grandes questões para abordar no livro. Depois, levantou as dúvidas do homem moderno e esclareceu os pontos controvertidos. Por exemplo, ponto controvertido, inferno. Ponto controvertido, Satanás existe? Deus manda os filhos para o fogo do inferno? Pontos controvertidos. E assim muitos outros, que não tinham explicação e não tem assim uma fundamentação lógica. A questão da falta de lógica, que nós vamos falar mais daqui a pouco. Buscou detalhes ignorados das grandes questões. Outras questões que não tinham sido ainda mencionadas ou que permaneciam como se fosse assim uma coisa proibida, uma coisa oculta e assim por diante. Mas ele vai buscar exatamente esses pontos. Mas vem aqui agora algo muito importante. Resgatou o Evangelho do Cristo das brumas da Idade Média, para que resplandecesse como verdadeiro caminho para a regeneração da humanidade. Das brumas da Idade Média. Aquela época, a Idade Média realmente, ali foi um momento em que os ensinamentos do Cristo passaram ainda por mais explicações assim, vamos dizer, que não tinham a menor condição de serem a realidade, a verdade, aquilo que Jesus ensinou. Ficou tudo ali naquele momento como se fosse uma bruma, uma coisa que estava impedindo a que se encontrasse a verdade. Tudo ficou ali naquele instante bastante encoberto. E nós sabemos que foi uma época muito terrível. Por quê? Pessoas que apresentavam indícios de mediunidade, que falavam que viam espíritos ou almas, qualquer coisa assim, eram queimadas vivas. E isso aconteceu muito. Então, é claro que o momento em que o professor Rivaio está pensando tudo isto, ele vai dar início ao Livro dos Espíritos. Mas vamos ver ainda mais um pouquinho o que a doutrina espírita revolucionou. Em que ela foi mexer propriamente, não é? Revolucionou velhos postulados, aqueles mais antigos. Primeiro, não mais as penas eternas como castigo, porque a ideia era que existia o inferno para quem cometesse pecado, e que fosse para aquele inferno lá, que ele é condenado ao inferno e nunca mais saía. Que era a forma de dar medo às pessoas para que elas se tornassem temerosas daquilo e pelo menos andassem um pouquinho melhor. Mas quem tinha que cometer pecado, que cometia mesmo, nem lembrava do inferno. Então isso não adiantava muito.
Muito bem, chegou para que não era a hora disso não, tá? Nós estamos aqui. Então, deixaram esses pontos de entender que havia as penas eternas, como castigo eterno também, não é? A partir do momento em que a doutrina vai aclarar isso. Segunda coisa, justiça perfeita, equânime. A justiça é com equidade, é para todos. Embora, aparentemente, as pessoas, até os dias de hoje, reclamam e fazem uma ideia completamente distorcida de que aqueles que são ricos, bonitos, famosos, poderosos, são privilegiados. Os demais estão no castigo. Ou então, Deus não tem nada a ver com aquelas outras pessoas. Deus privilegia uma minoria e a maioria fica aí do jeito que está no sofrimento, passando necessidades as mais prementes. Essa é a ideia. Mas nós vamos entender que a justiça é perfeita. É que não existe nesse entendimento algo que é importantíssimo, a reencarnação. Mas é porque sabemos também que a evolução é um determinismo da lei divina, mas só se consegue através da reencarnação. Para que o espírito consiga o seu processo evolutivo, progredindo sempre, ele precisa estar no ir e vir das reencarnações. E vem, participa aqui, aprende, tem experiências, pode até cometer muitos erros, mas também comete alguns acertos, volta para o mundo espiritual. Muitas vezes no mundo espiritual ele é ali naquele momento instruído, pode frequentar alguma coisa no mundo espiritual para aprender um pouco mais, para amadurecer um pouco mais e volta. E assim por diante, esse ir e vir que a reencarnação vai evidenciar a justiça divina. Muitas vezes, nós que estamos, as pessoas que estão, por exemplo, passando necessidades as mais prementes, as mais básicas para uma vida, foram aquelas que no passado dissiparam tudo isso, prejudicando ao próximo, em prejuízo às vezes de uma grande coletividade. Só a reencarnação explica essas diferenças de inteligência, de situação, de vivência, de tudo, enfim. Agora, inteligência, não há que há uma diferença de inteligência. É que a pessoa mais experiente já muitas vezes fez com que a sua condição de intelecto avançasse um pouco mais, dependendo também das reencarnações e das próprias experiências da pessoa. Então, aparentemente, um é mais inteligente e o outro é menos, mas não é não. Todos temos os mesmos atributos e a inteligência é um atributo do espírito imortal. A partir daí, cada um de nós vai fazer o que quiser, de acordo com o livre-arbítrio, na romagem evolutiva, vai então conquistar méritos ou cometer erros. E isso que é o processo de evolução, é o progresso. Mas temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele não é aquela liberdade total e plena, mesmo para o espírito muito evoluído. Por quê? Porque existem leis divinas que regem o universo. Leis criadas por Deus, que criou tudo. Acontece que qualquer espírito criado por Deus está submetido, digamos assim, ou caminha bem de acordo com a lei divina. Então, não existe isso de fazer o que quiser. Tem a lei divina. E a lei divina é dentro daqueles parâmetros, claro que são parâmetros de âmbito infinito, mas são parâmetros que regem tudo. Essa liberdade total e plena, ela tem um limite na consciência da pessoa, dentro do processo educativo, uma série de questões, situações vão fazendo com que a pessoa sinta que a liberdade dela vai até onde começa a do outro. E aí a coisa vai mudando de figura. A felicidade é uma conquista pessoal. Começamos a entender também. Não adianta querer colocar a nossa felicidade nos ombros de alguém. Eu só sou feliz se eu ficar com aquele lá. Eu só sou feliz se eu ficar com aquela mulher lá. Bom, a mulher não quer mais, o homem também não quer mais, acaba a vida da pessoa?
muitos se matam. Muitos suicidam porque terminaram um relacionamento amoroso, um relacionamento qualquer, um abandono, quer ir embora, vai embora. E aí a pessoa fala assim, que não tem mais felicidade. Não sabe que ela mesma pode criar sua própria felicidade. E aí vem muita coisa que a gente ainda vai falando. As leis morais, que são as leis da consciência. Essas leis estão íncitas em nossa consciência. As leis morais. E a lei aqui, justiça, amor e caridade. Quando Allan Kardec, ainda o professor Rivaio, estava compondo o Livro dos Espíritos, ele vai perguntar na questão 648 ao Espírito de Verdade se as leis morais, ele apresenta 10 leis morais e pergunta ao Espírito de Verdade se aquelas leis estavam de acordo, se eram boas, se era correto pensar daquela forma. E o Espírito de Verdade responde o quê? Que sim. Ele ainda faz uma comparação com o Decálogo, porque eram 10 leis morais, e o Decálogo com 10 leis também, segundo é feita aquela comparação ali naquele momento, para que o professor Rivaio entendesse. E aí o Espírito de Verdade fala assim, mas a mais importante é a 10ª, a lei de justiça, de amor e de caridade. Nessa lei aqui, e nesse título, estão embutidas 3 revelações. Justiça, veio com Moisés, amor, o próprio mestre trouxe, e a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Por isso, nós vemos aqui o quanto a doutrina espírita apresenta de lógica. É uma lógica espetacular. Cada vez mais nós vamos entendendo isso, porque a doutrina está na vanguarda do tempo. Nós vamos descobrir isso. O Espiritismo inaugura uma nova era para a humanidade. Ela é muito avançada. Só agora que nós estamos percebendo. Só para falar ligeiramente, o que era o Livro dos Espíritos quando foi lançado? Só tinha 501 perguntas em 1857. Depois, Allan Kardec começa, então, olha bem o trabalho dele, de 57, quando ele lança em abril, até 1860, ele aumenta o Livro dos Espíritos para 1019 perguntas. Mas nesse meio tempo, ele já está preparando o Livro dos Médiuns, que ele vai lançar em 1861. É nessa época, logo depois ali, 57, 58, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele lança o Principiante Espírita, enfim, ele trabalha muito nos 4 primeiros anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém, então, 1019 perguntas, a introdução tem 17 itens. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar das causas primárias, começando ali com aquela clássica pergunta, que é Deus. É de uma sabedoria pergunta, é fantástico. Por quê? Se ele perguntasse quem, já estava supondo que era alguém, que era uma pessoa, que era uma entidade, que era um espírito, que era qualquer coisa. Quando ele tira isso e pergunta que é Deus, pode ser o quê? E aí foi muito bom porque os espíritos responderam. A pergunta suscita a resposta. Vou falar uma coisa com vocês. Desde que eu li o Livro dos Espíritos, sempre que eu vou lendo, cada vez mais, eu admiro as perguntas que o professor Rivaio fez, as 1019. Saber fazer pergunta é algo dificílimo. É algo de quem conhece a resposta. Só faz uma boa pergunta quem já sabe a resposta. Kardec sabia isso tudo que ele perguntou. Aí eu tinha essa ideia. Quando foi agora no final do ano passado, desencarnou um jornalista que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, porque eu não sou do meio e porque, não sei, talvez, que às vezes a gente não conhece e não é do meio, mas ouve falar. Antônio Drummond. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Mas gostei demais do Antônio Drummond, devido às frases dele, às coisas que ele pensava, que começaram a surgir logo após a notícia da desencarnação dele. E uma das coisas que eu admirei é ele falar a importância da pergunta. Ele diz assim, que a coisa importante é a pergunta, porque a pergunta bem feita suscita uma resposta completa, uma boa resposta. Porque se a pessoa não conhece o assunto, o que ela vai perguntar? Quase nada.
O que é isso? Como é o nome? Que ano foi? Só essas coisas. Agora, quando, por exemplo, um entrevistador na TV está entrevistando um escritor, fala assim para o escritor, no seu segundo livro, o senhor fala isso assim, quer dizer, lê o livro, conhece ali e está perguntando, o senhor poderia acrescentar mais alguma coisa? A pessoa leu, a pessoa sabe fazer a pergunta. E eu achei fantástico, porque Kardec sabia fazer pergunta. Só quem sabe a matéria é que sabe fazer pergunta. Então ele conhecia aquilo tudo. Muito bem. Aí a Gênese, ela apresenta 7% da codificação. Aliás, 7% de o livro, as causas primárias representa 7% do livro dos Espíritos. E foi constituir o livro A Gênese. Engraçado que a primeira parte constitui o último livro, o quinto livro, né? Vejamos agora, a segunda parte é o mundo espiritual. E aí ela constitui 53% do livro dos Espíritos. E vai dar em decorrência o livro dos Médiuns, que apresenta 538 perguntas. 119 desdobramentos. O que são os desdobramentos? São os comentários de Allan Kardec, que às vezes ele comenta a resposta, explana mais um pouco a respeito do assunto. E a terceira parte, fantástica, as leis morais, que constituem 30% do livro. E foi dar origem ao quê? Ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 306 perguntas e 41 desdobramentos. Isso é para ter uma ideia de como o livro foi estruturado. Isso é interessante para nós, porque não é qualquer coisa, pegou assim, botou uma porção de pergunta ali, uma porção de pergunta nos outros itens, é tudo muito bem estruturado. E a quarta parte é denominada das esperanças e consolações, constitui 10% do livro, e veio dar em decorrência uma obra notável, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem 99 perguntas e 18 desdobramentos, e a conclusão tem 9 itens. O Céu e o Inferno é pouco lido no meio espírita. As pessoas leem muito pouco o Céu e o Inferno, mas é uma obra extraordinária. Eu sempre falo sobre o Céu e o Inferno, porque é muito interessante. E no Céu e Inferno nós vamos encontrar uma coisa fantástica no capítulo 7 da primeira parte, que é o Código Penal da Vida Futura. É interessantíssimo, são 33 itens. E na segunda parte, Allan Kardec apresenta os recados do além. Que hoje a gente vê falar que Chico recebia os recados do além, naquela época já existia. Só que os espíritos se comunicavam e vinham contar como estava a situação deles no mundo espiritual. Eles vinham narrar que, de acordo com o que fizeram na Terra, encontraram no mundo espiritual a consequência. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus, não é? Então, ele vai apresentar, dividir em 7 categorias, os espíritos, e aí espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos criminosos, criminosos arrependidos, espíritos sofredores, enfim, ele vai agrupar aquelas comunicações em 7 categorias. E aí isso é muito importante, porque são 66 comunicações nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Vale a pena ler, porque ele é muito bom. A missão do Espiritismo, qual é, afinal de contas? Esclarecer. Esclarecer. É a primeira parte de tudo, é a mais importante, porque esclarece. E esclarecendo consola. Só consola porque esclarece. Porque se não esclarecesse, era só falar assim, é a vontade de Deus. Diante de uma tragédia, a vontade de Deus. Estava escrito. Maktub, como se dizia, né? Então está escrito, não tem outro jeito, é que Deus quis. Agora, o que o Espiritismo explica? Responde, explica, vai adiante, aprofunda, e a pessoa entende por que está sofrendo, por que aconteceu aquilo. A outra questão importantíssima, cristianizar, trazer Jesus de volta. E depois, vivendo isso aqui, liberta o ser, não é? Então, é de um valor e de uma importância notável. É a religião cósmica do amor. Isso tudo eu estou falando como uma introdução para vermos como o Espiritismo educa as pessoas. Ao nos ensinar isso tudo, vai educando a nossa alma.
Se nós somos rebeldes às situações que acontecem na nossa vida, se nós revoltamos contra Deus, se nós deixamos de pensar que Deus existe, se nós tivermos determinados tipos de condutas para que possamos, então, já que está tudo errado, eu vou então beber bastante, ou eu vou então vai para o caminho das drogas, ou eu vou me matar, ou qualquer coisa assim. Mas o Espiritismo vai aclarando, enquanto aclara, nos mostra a nossa responsabilidade. Agora, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que existe uma ciência, que é denominada de ciência do infinito. Isso está na introdução 13. Quando eu descobri isso há uns anos atrás, eu fiquei encantada. Então tem uma ciência do infinito. Nós só sabemos o título dessa ciência, nem começamos a ver a capa desse compêndio fantástico que é a ciência do infinito. Mas agora, com a doutrina espírita, nós podemos dizer que abrimos a capa e já estamos ali na introdução. Agora, Kardec comenta da seguinte maneira: para formar um médico, o médico estuda muito. Para formar um sábio, estuda a vida toda. Mas para conhecer a ciência do infinito, não tem tempo. O tempo é o infinito. Como pretender-se, diz Kardec, como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo, mas nós somos imortais. Nós temos diante de nós o que? Imortalidade. Nós somos imortais. E temos diante de nós o que? O infinito. Não dá nem para pensar. Nós podemos pensar isso? Não podemos. Não conseguimos pensar o que é a imortalidade. Não, somos imortais, nunca vamos sumir, desaparecer, morrer, extinguir, nunca vamos. E além de tudo, tem um infinito para estudar. Tem uma ciência. Então a cabeça da gente não aguenta não, né? A cabeça da gente não aguenta não. Ainda tá para aprender muita coisa. Agora, esse aqui é o nosso querido Leon Denis. Então agora nós vamos entrar mais no assunto. Leon Denis, ele fala assim, nesse livro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição, de parto doloroso. Sabe quando que ele escreveu isso? Na primeira década do século XX, ali por volta de 1905, 4, por ali. Olha o que ele está dizendo. É uma hora de transição e um parto doloroso. A tarefa a cumprir é grande. Agora vem. A educação do homem deve ser refeita. Por quê? Porque ali agora já estava o Espiritismo, já estava a doutrina espírita, mostrando um processo educativo completamente diferente. E aí essa ideia é avançada demais. A educação não estava indo bem porque pai, mãe, família não tinham noção espiritual nenhuma e continua até hoje, infelizmente. Não é? A educação ainda está tendo que ser refeita, muita coisa. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro, claro. É a educação que contém em germe o futuro. Mas como adquirir isso? Como chegar nisso? Como fazer com que o futuro seja melhor e de repente o futuro passa a ser o nosso presente? E aí mais futuro para frente, mais coisa adiante, e vai por aí afora. Agora, ele diz, mas para ser completa a educação, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, a visível e a invisível, ou seja, a vida física e a vida espiritual, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. É uma ideia fantástica. Esse pensamento de Leon Denis é fantástico. E aí, se a gente for analisar isso
pedacinho por pedacinho, nós vamos verificar o quanto isso é importante. E essa educação atualmente precisa ser refeita ainda também. Tem que continuar. E o que foi feito é pouco ainda. Mas nós já temos essa visão da doutrina. E essa visão, ela vai aos poucos se expandindo para outras pessoas, porque as pessoas têm que pensar. E nós sabemos que os outros ramos do cristianismo, que se dizem seguidores do Cristo, Humberto Roden, um filósofo espiritualista, ele pergunta assim: aonde está o Cristo no cristianismo atual? Aonde? Não está em lugar nenhum. Não está ali nesses ramos do cristianismo atual. Aonde está o Cristo? E aí por isso que o Espiritismo está trazendo Jesus de volta, refazendo a mensagem do Mestre, resgatando a mensagem do Mestre, melhor dizendo ainda, não é? E aí essa educação, ela para ser completa, tem que abranger a parte física, o espírito aqui encarnado e a pátria espiritual, porque nós viemos de lá. E aí, meus irmãos, sabe uma coisa que eu acho muito importante? A doutrina espírita acaba com medo da morte. Por quê? Diz o filósofo, esse mesmo, Humberto Roden, até hoje ninguém morreu. Nem o homem das cavernas não morreu. Por quê? O que morreu foi o corpo físico. Então, o espírito não morreu. Nunca ninguém morreu. Porque nós somos imortais. Agora, olha que ideia avançada. E o Espiritismo, mostrando isso, refaz essa educação. Porque a pessoa começa a entender o seu passado, a carga que traz do passado, o acervo que traz do passado, e o que pode fazer com aquele acervo do passado para melhorar e preparar um futuro melhor. É muito bonito esse pensamento. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para mim, na minha opinião, é um dos melhores livros que eu já li nessa vida e continuo lendo esse livro há anos. Agora vem Emmanuel com uma coisa fantástica, que é o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Esse capítulo 30, não precisava escrever mais nada, só o capítulo 30. Porque é uma coisa extraordinária. Esse capítulo tem o título de Educa. A certa altura, Emmanuel diz assim: o Espírito traz consigo o gene da divindade. A frase seguinte: Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Vamos parar aqui. Nós trazemos o gene de Deus em nós, porque nós somos filhos de Deus. Essa ideia é fantástica. Nós trazemos a genética divina em nós. Por isso a frase seguinte é: Deus está em nós, porque eu tenho o gene da divindade. Você tem, todo mundo tem. Então Deus está em nós, tanto quanto nós estamos nele. Isso aí, meus irmãos, é algo assim impressionante, impressionante. Agora, ele acrescenta isso: mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Olha, é empedrado mesmo, porque é a gente que colocou pedra. Caminho dos milênios, empedrado. Bom, mas aqui vamos ver o seguinte: Deus está em nós. Nós trazemos, então, uma centelha divina em nós. É difícil, às vezes, nós pensarmos nisso. Mas um poeta indiano, ele nos dá uma ideia. Há uns 400 anos, ele escreveu assim: todos sabem que uma gota está contida no oceano, mas poucos sabem que o oceano está contido na gota. Imaginemos que a gota... Agora vem Sueli, não é mais o poeta. Imaginemos que nós somos a gota e o oceano é Deus. Então, nós estamos no oceano, mas o oceano está em nós, porque somos a gota. Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Acho isso simplesmente extraordinário.
Mas ele vai dizer assim, essa mensagem na parte final ela diz assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Pronto. Capítulo 30 do livro Fonte Viva. Esse livro é um manancial de ensinamentos, uma coisa assim fantástica. Da série toda, o Fonte Viva, na minha opinião, ele é assim o máximo. Esse aqui, Palavras de Vida Eterna, também é o máximo. É uma coisa maravilhosa. Muito bem, então, nós começamos a verificar que nós trazemos essa partícula divina em nós. Nós temos isso conosco, mas nós não nos damos conta. E há uns 5 anos, talvez já tenha 6, um dia eu pensei assim, que eu estava sentindo falta de Deus na minha vida. No seguinte sentido, sempre qualquer coisa que a gente ia explicar, falávamos sobre Jesus. Porque Jesus ensinou, porque isso, porque Jesus. E aí, fazer prece, Senhor Jesus. E eu estava sentindo que faltava Deus. E aí, naquela noite que eu fiquei pensando isso, eu pensei assim, eu lembrei dessa passagem de Emmanuel, que nós trazemos, que eu já conheço ela há muitos anos, né? O gênio da divindade. Aí aquilo caiu em mim, assim como que caiu a ficha, não é? Eu falei, poxa, mas então Deus, é porque eu que não estou dando importância à presença de Deus em mim. Por isso que eu estou sentindo falta de Deus em mim, porque eu também não estou dando importância. Aí dormi. Quando foi de manhã, que eu acordei, me deu aquele impulso e eu falei assim, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está em mim. Quando eu falei assim, eu chorei tanto. As lágrimas desceram. Eu senti aquilo de uma maneira como eu nunca tinha sentido. Então eu sabia que Deus estava em mim, como Deus estava aqui, como Deus está aqui, como Deus está em toda parte. Nós temos que pensar isso, porque se você sentir que Deus está aqui em você, quanta coisa muda. Quanta coisa eu melhorei depois desse dia. Tenho muito que melhorar, mas eu melhorei bastante. Porque eu comecei a amadurecer mais, a entender melhor, a tentar viver mais a presença de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Que aí a gente começa a entender isso, não é? E aí vai facilitar a nossa vida. É processo educativo. Agora vamos ver aqui, vou entrando na educação, novamente. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, o caráter, né? Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É a 685, letra A. Na verdade, a nossa vida é feita de hábitos, mas mais adiante, mais profundo, a nossa vida é feita de condicionamentos. O hábito é um condicionamento, nós nos condicionamos. E, de repente, para largar aquilo é difícil. Mudar de hábito, a pessoa, às vezes, não quer nem mudar de trajeto que ela faz. Eu vou daqui para ali, naquela rua. Não vou mudar, mesmo que eu possa dar uma voltinha, mesmo que eu possa até andar menos. Não vou mudar, porque eu tenho esse hábito, eu gosto de ir ali. Não é? Ou então eu tenho o hábito disso, também não quero largar. Tem pessoas que falam assim, eu não mudo, porque eu já tenho 50, 60 anos, 70 anos, 80 anos. A gente muda se quiser. Então não é isso de ter 80 anos, porque você tem 80 anos do corpo físico, mas você, espírito, é imortal e nem temos idade. Nós não temos idade. E coisa boa, né? Não temos idade propriamente, enquanto espírito imortal. Aqui a gente está vendo que essa educação entendida nesses termos constitui a chave do progresso moral. É uma abertura para que a pessoa comece a trabalhar dentro de si mesma. Aí é a transformação moral que a doutrina espírita propõe. O processo autoeducativo, o processo de mudar, não é? E melhorar o próprio caráter. Continuando aqui, ainda tem mais coisa. Aí vem Kardec dizendo assim, ali também é a mesma coisa.
Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregues aos seus próprios instintos, serão de se admirar as consequências desastrosas que daí resultam? Será que Kardec escreveu isso de manhã? Hoje de manhã? Ou foi há mais de 100 anos? Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, você encontra isso todo santo dia. Todo santo dia. Então, aqueles jovens, não é, que vão deixando a infância e entrando na puberdade, na adolescência, vão se tornar adultos, eles são indivíduos que, se não receberam uma educação, que se não tiveram assim princípios morais que lhes foram transmitidos, se não tiverem isso, eles ficam assim desordenadamente na vida. E aí vão procurar meios mais fáceis de conseguir dinheiro, de conseguir isso, de conseguir aquilo, mesmo que seja sob violência. Aí, por isso ele pergunta, serão de se admirar as consequências desastrosas que daí resultam? Porque estão entregues aos seus próprios instintos. Mas, meus irmãos, a vida é muito difícil, nós entendemos isso. A minha família é toda de professores, pedagogas, psicopedagogas. Então, eu tenho uma que trabalha mais velha, ela trabalha na parte do Estado, lá em Juiz de Fora, onde eu moro mesmo. Então, ela já deu aula, mas agora ela faz parte lá dessa parte de direção das escolas. E ela visita escolas, essa coisa toda. E as outras são professoras de sala de aula. Mas tanto uma quanto as outras duas falam o seguinte: quando eles estão diante dos alunos, nas escolas públicas, crianças que vieram de comunidades, antigamente falava favela, né? De comunidades com mais difíceis de problemas e tal, que vieram pai traficante, mãe cada hora com um homem diferente, os filhos cada um é de um, ou esse homem vai embora, a mulher também está presa, ou então está isso. Aí as minhas filhas dizendo, quando eu olho para eles, eu penso assim, que futuro eles pensam que vão ter? Porque um garoto de 9 anos falou com ela assim, tia, ainda chamam de tia alguns deles, tia, meu pai já me ensinou, como é que foi que ele falou? Meu pai já me ensinou, não é lidar, usar, meu pai já me ensinou a usar um 38ão. E eu fiquei pensando, depois que a minha filha contou, nem sabia que era 38ão. Aí falou, não, é um revólver 38, né? E aí me explicaram, imagina um menino de 9 anos já sabia lidar com 38ão, porque o pai já tinha ensinado. E assim vai por aí afora, não é? E outros já estão assaltando, já. Então a gente fica assim penalizada e não tem como fazer para ajudar mais ainda. E é preciso que as autoridades se sensibilizassem e procurassem dar condições para essas crianças. Porque é isso que a gente quer. Quando a gente vê uma criança, nós sabemos que ali está um espírito, muitas vezes antigo, mas hoje é uma criança com a veste física que nos enche de ternura, de piedade, conforme o caso, de desejo de impedir que aquela criança sofra. A gente tem logo aquele impulso de melhorar a condição da criança. Mas as próprias famílias que têm recursos materiais, muitas vezes deixam os filhos jogados para lá. Então fica muito difícil. Por aí vejamos o quanto de dificuldade das famílias atuais. As famílias atuais hoje têm, eu falo sempre o seguinte, a missão mais difícil que existe hoje em dia é criar filho. É muito difícil criar filho. Porque se os pais criam os filhos com a evangelização, por exemplo, com os princípios da doutrina, lá fora é tão diferente, que eles custam a adaptar e conviver com uma coisa e outra, né? As duas realidades. Mas vamos andar um pouquinho mais depressa, né? Que acho que estou demorando. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se.
Quando bem compreendido, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Transforma mesmo. Continuando. A cura do egoísmo só se obterá pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas para que tende a fazer homens de bem. É a questão 917. Eu sempre digo o seguinte, numa família, quando o casal, quando as pessoas, a mãe ou o pai está criando filho, primeira coisa que a gente quer é que esse filho seja um homem de bem, ou uma mulher de bem. Se for espírita, tá bom. Se não for, é um homem de bem. É uma pessoa honesta, é uma pessoa digna, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que pensa melhor nas coisas. Aí, isso é importantíssimo. Fazer com que nossos filhos sejam pessoas de bem. Se forem espíritas e seguirem a doutrina, melhor ainda. Mas se transmitirmos a doutrina desde o momento em que começamos a criar esses filhos, o espiritismo existe dentro deles, em semente. E em certos momentos eles vão aplicar isso, não é? Muito bem, mas aqui vamos ver Jacques Delors. Jacques Delors é um político francês. Hoje ele está com 91, já deve ter feito 92 esse ano. Ele foi convidado pela Unesco, há alguns anos atrás, para fazer um relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Ele foi convidado no século passado, o século XX, para preparar, para fazer uma projeção sobre a educação agora no século XXI. Então, ele vai fazer um relatório fantástico, que hoje em dia é muito comentado. Ele vai dizer assim, a educação ao longo de toda a vida é uma construção contínua da pessoa humana. É mesmo, é uma construção. Do seu saber e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir e agir. Deve levá-la a tomar consciência de si própria e do meio que a envolve e a desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade. Ou ele diz da família o seguinte, a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo, assim como a transmissão dos valores e normas, ou seja, entre a parte afetiva, amorosa e a do conhecimento. E vejamos que isso está nesse relatório dele, que tem o seguinte título, Educação, um tesouro a descobrir. Agora, mas tem mais, olha essa frase dele. A dimensão espiritual deve estar no centro da nossa nova reflexão sobre a educação. E ele então está dizendo que não podemos deixar de lado essa ideia, essa dimensão espiritual. Não apenas educar como algo apenas para o plano físico, mas educar aquela criatura que tem a condição moral, espiritual, física. Então, ele abre essa perspectiva, não é? Agora, Kardec faz uma daquelas perguntas dele, né? As leis não deveriam ser mais severas? Para coibir muita coisa, né? Para conseguir educar, colocar nos eixos muita coisa que está por aí, né? Agora, o que diz o Kardec? Os espíritos para Kardec? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas, que é a nossa. Nós estamos vivendo uma sociedade depravada que está para esse caminho cada vez mais. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal, depois de feito, do que ele secar a fonte. E aí nós estamos vivendo uma situação muito perigosa. Isso que está acontecendo agora com essas ideias que as pessoas trazem e até nas escolas estão passando para as crianças. Então estão perdendo o senso moral, perdendo aquilo que deve ser preservado para a sociedade, para a família, para o indivíduo. Não se pode fazer uma coisa assim completamente depravada, completamente sem responsabilidade alguma. Nós sabemos que somos responsáveis, que somos espíritos imortais. E o Espiritismo traz essa educação global, essa educação que abrange o ser infinito, o ser imortal.
Só a educação poderá reformar os homens que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Porque quando a lei moral está dentro de nós, já está aqui na nossa vivência, nós não precisamos mais dos avisos. Não jogue papel no chão, preserve a natureza, não polua os rios, não pise na grama, é proibido isso, é proibido, não precisa, porque nós já fazemos aquilo que é o correto. Quando a pessoa precisa, não é? Então tem que botar os avisos. E aí a gente vê, por exemplo, quando os países já estão mais desenvolvidos nesse campo, por exemplo, da educação, da limpeza da própria cidade. Hoje em dia, com aqueles programas aéreos, né, de mostrar, por exemplo, o Brasil visto de cima, países vistos de cima, aí você olha a sujeirinha do nosso país. Para todo lado. Aí você olha Portugal, você olha daqui, dali, de repente, você fica de queixo caído. Porque não tem nada no chão, nem um caroço de laranja, não tem nada, de uva, de qualquer coisa, nada. Porque o ser que habita ali já sabe o que é correto. E aí nós vamos agora fazer o possível para as crianças aprenderem isso, já que os adultos é difícil. Muitos já estão acostumados, já criaram condicionamentos, jogar tudo no chão, de sujar tudo, de não limpar, de não ter cuidado, critério, nada dessas coisas. Infelizmente é isso. Mas as crianças, aos poucos, passando para elas esses valores, elas vão começar a entrar dentro de uma sociedade muito mais justa, muito mais equilibrada, muito mais educada. Essa educação que a gente quer tanto que aconteça. Essa é a questão 796. Uma sociedade depravada precisa certamente de leis mais severas. Mas Kardec vai afirmar o seguinte, na viagem espírita que ele fez em 1862, ele vai dizer: é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas têm um raciocínio precoce, e é mesmo, que as torna mais fáceis de serem governadas, ou seja, encaminhadas, educadas. Nós as vimos, Kardec dizendo, nós as vimos em grande número, de todas as idades e de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos. E isto nem lhes tira a alegria, nem a natural vivacidade. Elas mostram um fundo de docilidade, de brandura e de respeito filial, que as leva a obedecer sem dificuldade e as torna mais estudiosas. Esse é um trechinho dessa viagem espírita em 1862, quando Kardec visitava as famílias, visitava núcleos espíritas já formados em outros países e em outras regiões. E assim, meus irmãos, nós estamos vendo que a doutrina tem a possibilidade de alcançar isso tudo. Como diz Emmanuel, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. E é isso que é necessário, educar. E nós, adultos, dá exemplo. Porque não adianta também falar com a criança, não faça isso, não faça aquilo, se a gente faz, porque estamos condicionados e até esquecemos de tomar cuidado, de ficar vigilante. Uma coisa muito importante é levar a criança para a evangelização quando os pais já estão aproximando-se da doutrina, do movimento espírita. Fazer o culto do lar, ensinar a criança a orar. Porque hoje quantos e quantos, já na fase adolescente, ou então adultos, que falam que Deus não existe, que não acreditam em Deus, porque não foram levadas para esse conhecimento, não foram encaminhadas. O hábito da oração em família é muito importante. Eu acho interessante que quando tem um aniversário, uma festinha familiar, vocês já viram muito isso? Acontece muito. Aí reúne a família toda. É o dia de lavar a roupa suja. Começam a brigar no próprio evento, na própria festa. Um fala mal do outro, outro isso, aquilo. É uma coisa louca.
Em vez de ser um momento de agradável encontro, de muito amor, de muita afetividade, de muita aproximação, né? Então, isso, é isso. E aí, infelizmente, ninguém sabe ir para uma festinha sem ficar bebendo, sem parar. Então, um almoço, qualquer coisa hoje, tem que usar essas coisas todas. E aí, como nós vamos depois mostrar isso para os filhos? Que não convém, porque a gente sabe que isso vai viciar a pessoa, o próprio organismo começa a ficar dependente daquela substância, da droga, do álcool, de qualquer coisa, não é? E aí o organismo pede, depois para ficar livre daquilo é uma dificuldade, uma dificuldade. E aí, possivelmente, se os pais estão dando bom exemplo, a coisa vai sendo melhorada, mais fácil. Qual o tipo mais perfeito, já estamos encerrando, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Resposta, Jesus. Comentário de Kardec. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Essa é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. E nós sabemos que lá no livro A Gênese tem um momento que é dito o seguinte: se Jesus era médium de Deus. Porque o Evangelho veio de Deus. Todo o conjunto de ensinamentos que Jesus transmitiu é o conjunto das leis divinas. E aí isso ganha uma dimensão muito maior, muito mais profunda. O Espiritismo, meus irmãos, é a bênção na nossa caminhada. É a oportunidade que nós temos de... Vocês querem que eu apresente esse texto do Render Graças? Mas ele tem uma música, mas não tem importância. Se ninguém ouvir a música, não tem importância não. O texto é muito bonito, quer ver? Não, é o contrário. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários, que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na soledade. Agradece ao Pai Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação no bem, os motivos de tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansaço. É um texto da Joana de Anjos que está no livro Otimismo. Meus irmãos, nós vamos render graças a Deus por esse momento que estamos aqui reunidos. É tão belo, tão importante, essa troca de vibrações, esse momento alegre que nós sentimos porque nos encontramos, porque falamos de Jesus, porque falamos da doutrina espírita. Isso é uma bênção. Eu estou agradecendo o momento de ter vindo ao museu, e o museu será essa coisa maravilhosa que nós estamos vendo aqui, sentindo,
E trabalho maravilhoso, vamos falar realmente, do nosso irmão Oceano, que sempre idealizou isso, que sempre batalhou por isso, acompanhado, logicamente, por uma equipe, por companheiros trabalhadores, porque ninguém faz nada sozinho, não é, Oceano? Nós precisamos uns dos outros. Então vamos fazer o melhor, amando, perdoando, desculpando as coisas que estão por aí, que às vezes acontecem, e vamos em frente. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. E eu volto, hein, gente? Até uma próxima vez. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Vamos chamar a nossa irmã Cláudia para fazer a prece final. Por favor, Cláudia. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo por mais essa tarde, pelos ensinamentos, por um pouco mais de conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora. Agradecer a nossa palestrante, a Sueli, por compartilhar conosco todo esse conhecimento, contribuindo para a nossa evolução espiritual, enriquecendo o nosso conhecimento, e que possamos levar a paz que encontramos aqui até os nossos lares, e que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. E no próximo mês, nós temos mais a nossa palestra com o Dr. Marco Antônio, do Centro Espírita Batuíra, já esteve aqui o ano passado, e ele virá novamente para trazer o seu conhecimento, para nos esclarecer a respeito da doutrina, do Evangelho, da ciência, da filosofia espírita e da religiosidade que nos deixa mais perto do Criador. Muito obrigado a todos. Sim? Antes, eu queria falar uma palavra. Pois não. Hoje está fazendo um ano do desencarne do Dr. Paulo. Muito bem lembrado. Dr. Paulo Toledo Machado, hoje faz um ano, a nossa irmã está lembrando da sua desencarnação. Foi o fundador desta casa, do Museu Espírita, o idealista também de berço espírita. Ele me disse, ele desencarnou com 91, quase 92 anos, e ele disse-me que o pai dele já era espírita. O pai dele é o Américo Bairral, daquele hospital lá de Itapira. E ele construiu este museu, essa casa de oração, de prece, de estudos, principalmente, que a doutrina espírita é estudo, é conhecimento. Foi um homem notável, um ideal extraordinário, e que nós devemos sempre render nossas homenagens e gratidão ao Dr. Paulo Toledo Machado. Doutora Elza, os dois.